Boa tarde a todos e a todas. Murilo, podemos iniciar? Murilo? Sim, professora, estava eu contando aqui o quórum. Agora, recentemente, temos 11. Podemos começar, sim. Podemos começar, muito bem. Muito obrigada, Murilo. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Agradeço de antemão a presença de vocês nesta Câmara do dia 29 de julho de 2020. Espero que todos estejam bem, com saúde, assim como as suas famílias. Então, para iniciar a nossa reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, vamos colocar em apreciação a ata número 4, que está em tela para vocês. Em discussão. Em não tendo discussão, coloco, então, em votação. Os que forem favoráveis à ata como ela está, permaneça como está. Aprovado. 2, expediente. Senhora presidente de secretaria, temos a anunciar a inclusão de um processo em pauta, tá? Ok. Murilo. Vitor está presente na reunião? Sim, estou me inscrevendo aqui, professor. Obrigado. Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria de solicitar, então, a exclusão do item 3.1 da pauta, do processo 11.296, e fazer uma sugestão para fazer a retirada permanente dele por enquanto nós aguardamos o retorno da diligência, né? Foi solicitado documentos para o requerente, e o requerente está providenciando esses documentos, e acredito que ele vai demorar ainda alguns dias para esse retorno. Então, enquanto esses documentos não retornarem, a minha sugestão seria a retirada dele, por enquanto, da pauta, para que o PROPG reencaminhe novamente quando estiver com os documentos em dia, né? Ok, conselheiro Vitor, acatado pelo presidente da Câmara. Temos que colocar em votação a inserção em pauta. Murilo, do processo. Sim, senhora presidente, o processo é o 2358/2020. Ele tem origem no Departamento de Química do CCT, o interessado professor Sérgio Henrique Pezzi. O objeto é solicitação de licença sabática. A senhora presidente viabilizou o relator, que foi o professor Luiz Cláudio Miletti, que já, inclusive, postou o parecer no SGPE, porquanto esse processo pode ser discutida, a inclusão dele em pauta para a apresentação do parecer. Ok, então coloco em votação a inclusão do processo 2358/2020. Os conselheiros que forem favoráveis à inclusão desse processo, permaneça como está. Aprovada a inclusão. Senhora presidente, eu só gostaria de cientificar, na hora da ata acabou passando e não observei, nós conseguimos agora, na semana passada, o cadastramento no SGPE de todos os conselheiros que não tinham acesso ao sistema por não serem integrantes do corpo de servidores do Estado, como é o caso dos alunos e dos representantes da comunidade externa, do Conselho Curador, inclusive.
conseguimos o acesso ao cadastramento de todas essas pessoas. Os conselheiros agora, eles então têm todas as condições de movimentação dos processos, recebimento, tramitação, inclusão, assinatura, inclusive agora a ata, que ela vai estar disponibilizada, nós vamos encaminhar um e-mail para todos que têm que assinar a ata recentemente aprovada, que eles entrem então no SGP agora e vão conseguir fazer a assinatura da ata. É isso, obrigado. Ok, muito obrigada, Murilo. Passamos então para a ordem do dia. O item 3.1 foi retirado de pauta. Passamos para o item 3.2, processo número 19.563/2020, origem UDESC Cefid, Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. Interessado, Hélio Roesler. Assunto: alteração das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e consequente adequação da grade curricular dos cursos de mestrado e doutorado. Relator, conselheiro Rogério Rosa Rodrigues. Com a palavra, professor. Boa tarde a todos e a todos. Espero que estejam nos ouvindo. Como foi mencionado pela professora Letícia, né, o objeto desse processo trata da alteração das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e adequação da grade curricular dos cursos de mestrado e doutorado deste programa. Eu passo para o histórico. Esse processo, né, ele foi encaminhado em 1º de julho à Comissão de Reestruturação Curricular, composta por Alexandre Andrade, presidente, Fernando Luiz Cardoso, Hélio Rosler, Rudney da Silva e Valmor Ramos encaminharam essa proposta para análise do colegiado do programa. No dia 7 de julho, o relator Hélio Rosler apresentou o seu parecer e ele foi aprovado no colegiado do programa. 10 de julho, a coordenação encaminhou a proposta para a própria PG, que, após parecer técnico favorável, designou o relator para fazer esse parecer que a partir do dia 20 de julho, foi encaminhado para mim. Bom, análise. Trata-se de proposta de alteração das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e consequente adequação da grade curricular dos cursos de mestrado acadêmico e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, vinculado ao Cefid, Centro de Ciências Sociais do Esporte, e ao UDESC. A área de concentração, estudos biocomportamentais do movimento humano, foi mantida, porém, com descrição da proposta atualizada de acordo com o novo perfil do curso. As alterações mais substanciais ocorreram nas áreas de pesquisa, na carga horária e na grade curricular, a saber, aqui eu cito: alteração das atuais linhas de pesquisa para as linhas e descrições abaixo. Atividade física e saúde, estudo das implicações biológicas, sociais, comportamentais e ambientais relacionadas à educação, promoção, prevenção, manutenção e reabilitação da saúde. Desempenho físico e esportivo, estudo dos fatores biológicos, sociais, comportamentais, ambientais relacionados ao desempenho físico, psicológico e esportivo. Analisa as inter-relações do treinamento, desempenho e recuperação. Estudos sociocomportamentais, estudo da educação física e esporte a partir das perspectivas comportamental e sociocultural. Estudo dos aspectos biológicos, sociais, comportamentais, ambientais relacionados ao crescimento e desenvolvimento que compõem os processos de aprendizagem e controle de habilidades motoras. Também a outra alteração na redução da carga horária do curso de mestrado para 30 créditos, antes ele possuía 34, e a redução da carga horária do curso de doutorado para 48 créditos, que antes possuía 68 créditos. Houve também uma adequação da grade curricular, conforme os anexos a este documento, e conforme instruído pela normativa 2/2016 da Proplan. Conforme justificativa incluída no documento, as alterações têm como objetivo, cito, atualizar as linhas de acordo com as tendências científicas mais atuais e contemplar o fenômeno-alvo, movimento humano, com maior abrangência. Fecha aspas. Argumenta ainda que, abre aspas, esta reforma curricular significa efetivamente economia, redução de carga horária com melhoria da qualidade em razão das atualizações,
concentrações e foco nas novas linhas e disciplinas e naquelas reformuladas. Fundamental que seja compreendido que tais mudanças refletem, ao longo do tempo, no melhor desenvolvimento de nosso ensino e pesquisa, com os devidos impactos na extensão, pois entendemos que a qualidade é resultado direto de uma melhor formação de nossos mestres e doutores, assim como proporciona melhoria em número e qualidade de nossas produções e publicações. Fecha aspas. Além de amparadas em novas tendências científicas, as alterações propostas estão legalmente amparadas pelas resoluções internas da UDESC, em especial a Instrução Normativa já citada, 002/2016, que estabelece orientações e normas para a elaboração e trâmites de propostas para as reformulações curriculares, de projetos pedagógicos e dos planos de cursos de pós-graduação em estrito sensu da UDESC. Encaminhamento. Face ao exposto, sou de parecer favorável à alteração das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e consequente adequação da grade curricular dos cursos de mestrado acadêmico e doutorado. Muito obrigada, professor Rogério. Coloco, então, em discussão rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. E não tendo inscritos, coloco, então, o processo com o relato parecer do professor Rogério em votação. Os conselheiros que forem favoráveis ao relato parecer do professor Rogério permaneçam como estão. Processo aprovado por unanimidade. Passamos para o item de pauta 3.3, processo número 13747/2020, origem UDESC FAED, Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação, interessado Elisa Cristina Correia, assunto solicitação de inclusão no programa Professor Voluntário. Relatora, conselheira Denise Azambuja. Boa tarde. Boa tarde. Então, peço licença para ler o parecer. Então, a origem desse processo é do Departamento de Biblioteconomia e Gestão de Informação. A solicitação é da professora Elisa Cristina Delfine Correia para sua inclusão no programa de professor voluntário do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, PPG-INFO. Recebi o processo no dia 24 de julho para análise e parecer, então, na reunião dessa Câmara. Trata-se da solicitação para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Informação, PPG-INFO, na qualidade de professora voluntária. Essa solicitação tramitou junto ao colegiado do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, da UDESC, onde foi aprovada em 26 de maio, e no Conselho de Centro da FAED em 29 de junho. Em ambos os locais foi aprovado por unanimidade. Análise, então. Foram apresentados os seguintes documentos necessários para o pleito. A comunicação interna, para análise e encaminhamento do colegiado do Programa de Pós-Graduação, a justificativa da coordenação do programa, abordando a trajetória acadêmica da professora e apontando elementos que tornam sua permanência relevante para o programa. O plano de trabalho de atuação do professor, contendo as disciplinas da professora, contendo as disciplinas a serem trabalhadas, bem como as orientações a serem desenvolvidas, que no caso são 2. Declaração de que ela não está recebendo qualquer tipo de bolsa, a ata de aprovação do colegiado, o parecer favorável do relator de centro e o despacho de aprovação do Conselho de Centro realizado no dia 9 de julho. Destaco que, além desses documentos e justificativas apresentados em todos os pareceres emitidos, a professora demonstra produção intelectual constituída por publicações e produção técnico-científica de qualidade e reconhecida a experiência profissional. Frente ao exposto e tendo em vista que a professora Elisa Cristina Delfine Correia atende a todos os requisitos dispostos na resolução
de número 55 de 2009, alterada pela Resolução do Consumo de número 5 de 2017, o meu parecer é favorável à sua inclusão como professora voluntária no programa, no PPG da FAED, UDESC de Gestão da Informação. Muito obrigada, professora Denise, pelo relato e parecer do processo. Abro, então, para discussão, rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. E não tendo inscritos, colocamos, então, em votação. Quem for favorável ao parecer da professora Denise, diante do processo 13747, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item de pauta 3.4, processo 14962/2020, origem UDESC, reitoria, Coordenadoria de Desenvolvimento Humano. Interessado, Carmen Maria Cipriani Bandim. Assunto, ressarcimento, Uninho. É uma universidade. Capacitação, relator, conselheiro Danilo Lerner. Com a palavra, conselheiro. Conselheiro Danilo, o Henrique solicita que você desative seu áudio e ative novamente utilizando o microfone, pois está apenas como ouvinte. Secretário Murilo, solicitamos para o Danilo sair e entrar na sala novamente, será? Acho que agora está ok. Agora está ok? Tá, estamos ouvindo. Então tá. Beleza. Então, processo cadastrado em 22 de maio de 2020 pela Coordenadoria de Desenvolvimento Humano da Reitoria, tratando de cobrança de valores recebidos durante afastamento da interessada para capacitação no período de 1 de maio de 2018 a 22 de fevereiro de 2019, em forma de ressarcimento, tendo em vista que a mesma não apresentou comprovação da conclusão do doutorado ou defesa de tese. Em 25 de maio foram inseridos no processo os cálculos do ressarcimento, o demonstrativo das restituições devidas e o comunicado dirigido à interessada sobre a cobrança. Em 1º de junho foi realizada a juntada do processo 15.505 de 2020, que trata do recurso feito pela professora. No período de 1º de maio a 19 de junho, o processo tramitou entre o CRH do SEAD, o CEREM da reitoria, o CDH da reitoria, o SECOM da reitoria e a PROJUR. Em 22 de junho, foi inserido o parecer da PROJUR e o despacho admitindo o recurso apresentado pela professora. Em 20 de julho, o processo foi encaminhado a este relator. Consta no processo os cálculos dos valores a serem ressarcidos, demonstrativo das restrições devidas, cópia da comunicação enviada à interessada, notificando dos valores a serem ressarcidos e solicitando a informação se a mesma irá recorrer junto. E a juntada do processo de 15.505 de 2020, que trata do recurso da interessada. Parecer constam também no processo parecer da PROJUR sobre o recurso apresentado, despacho da PROJUR informando a admissibilidade do recurso e o encaminhamento à Câmara de Pós-Graduação para a decisão do mérito. O parecer da PROJUR
destaca algumas contradições entre o recurso da interessada e o seu trabalho na UDESC e atividades na Universidade do Minho de Portugal, além de apontar possíveis irregularidades. Segue um resumo das contradições e irregularidades apontadas pela Projur. Um dos argumentos apresentados pela interessada é que esteve por um bom período com sérios problemas de saúde, a ponto do seu médico afirmar em um dos atestados que a sua paciente se encontra com severo comprometimento das suas atividades cognitivas. Para se ter uma ideia, são 6 atestados médicos apresentados pela interessada. Diante desse argumento central, destaca-se 2 situações que se contradizem. A primeira dela trata-se do fato de que um desses atestados médicos apresentados, que justificaria uma licença médica, apesar da licença não ter se oficializado, indica um período de afastamento de 1º de agosto a 30 de dezembro de 2018. Porém, nesse período, a interessada realizou atividades acadêmicas relacionadas ao seu doutorado na UMINH, conforme comprovam a portaria número 1429, de 29 de novembro de 2018, que lhe concedeu passagens e diárias internacionais. Outra contradição que cabe destacar do parecer da Projur se refere ao fato de que, após o retorno da interessada às funções dentro da UDESC, que deveria ser 28 de fevereiro de 2019, lhe foi ortogada a alocação de 40 horas semanais em seu PTI, para atuar como coordenadora, a princípio, de 2 eventos internacionais. E há, nos autos do recurso, um atestado médico que afirma ser necessário um período de afastamento coincidente com a alocação da carga horária para a coordenação dos eventos. Ou seja, há um atestado que coincide, um atestado médico que coincide justamente com esse período que ela teve a alocação para ser coordenadora de 2 eventos internacionais. Eu deduzi que fossem 2 eventos internacionais, porque a primeira portaria, que eu vou citar mais embaixo, trata de afastamento para coordenar simpósio internacional, e a segunda fala em segundo simpósio. Mas, pelo que eu andei dando uma olhada, parece que acabou sendo apenas um simpósio mesmo. Enfim, são 2 portarias alocando a carga horária da interessada para coordenar os eventos. A primeira, de número 350, de 3 de abril de 2019, para coordenar simpósio internacional, no período de 1º de abril até 26 de julho. E a segunda, prorrogando a primeira, de 18, a portaria prorrogando a primeira. A segunda portaria, então, seria de número 887, de 18 de julho de 2019, para coordenar segundo simpósio internacional, no período de 26 de 7 a 31 de 12 de 2019. Sendo que há, nos autos do seu recurso, um atestado médico datado de 1 de 10 de 2019, que afirma ser necessária a servidora se afastar das suas atividades acadêmicas pelo período de outubro e novembro de 2019. Com relação às prováveis irregularidades indicadas no parecer da Projur, destaca-se o fato da servidora de estar no período de 1 de 5 de 2018 a 22 de 2 de 2019, conforme as portarias 14, 18 de 2017 e 291 de 2018, afastada para capacitação com ônus limitado ao UDESC, o que lhe confere o direito somente a vencimento e demais vantagens do seu cargo ou função. Entretanto, nesse período, lhe foi concedido, através da portaria 1429, de 29 de 11 de 2018, passagens aéreas e diárias internacionais a título de ajuda de custo à revelia das portarias que lhe concederam afastamento para capacitação. Outra irregularidade indicada se refere ao fato da servidora ter solicitado junto ao Minho prorrogação de prazo para sua defesa, porém não ter feito o mesmo junto ao UDESC, o que determina a resolução que trata, a resolução 056/2017,
do Consune, que trata do afastamento de servidores para capacitação. Pode-se citar ainda como provável irregularidade o fato desse processo ter sido atuado somente em 25 de 5 de 2020, mais de um ano após o encerramento do afastamento para capacitação da servidora, sem as devidas comprovações de conclusão do curso. Várias questões surgem diante dos autos. Por que a servidora se utiliza de atestados médicos para prorrogar seu prazo de defesa junto ao INDO e para o DESC esses atestados não são apresentados? Por que foi concedida a alocação de 40 horas de PTI da servidora para coordenar eventos, tendo em vista que a mesma se encontrava em débito tanto com o INDO quanto com o DESC? Por que houve prorrogação pelo tempo de 5 meses da portaria de alocação da servidora para coordenar evento? Por que a servidora usou do seu recurso atestado, afirmando severo no seu recurso? Por que a servidora usou no seu recurso atestado, afirmando severo comprometimento das suas atividades cognitivas e, mesmo assim, aceitou no mesmo período a função de coordenadora de evento internacional? Por que foi concedida ajuda financeira, passagens aéreas e diárias internacionais para a servidora afastada com ônus limitado ao DESC? Por que, diante das irregularidades apontadas pela própria Projur, foi considerado admissível pela procuradora da universidade o recurso da servidora? Como é possível os servidores tomarem conhecimento de um processo com indicações de irregularidades e prováveis ilegalidades e não solicitarem a abertura de sindicância? Outro dado que é importante, depois que eu fiz o parecer, fui dar uma olhada nesses simpósios e encontrei dados apenas do segundo simpósio. O primeiro não aparece nenhum dado. Existe uma página lá na internet, mas muito resumida. A impressão que eu tive é que não ocorreu esse simpósio na primeira data pensada, ele acabou ocorrendo só na segunda. Para vocês terem uma ideia, ele ocorreu na primeira quinzena de setembro e a professora teve afastamento para coordenar o evento até 31 de dezembro de 2019. Então, ela ficou aí mais de 3 meses para coordenar um evento que já tinha encerrado. Então, são vários problemas que precisariam, na minha avaliação, serem investigados. Em face ao exposto e considerando que os autos são verídicos, meu parecer é pela abertura imediata de sindicância para apurar todas as irregularidades indicadas no parecer da Projur e outras que, porventura, possam surgir diante dos questionamentos, inclusive, que eu faço, assim como apurar seus respectivos responsáveis. Caso sejam confirmadas as ilegalidades, sou favorável à abertura de processo administrativo para responsabilizar os envolvidos nas ilegalidades. Além disso, sou favorável ao ressarcimento de todos os valores recebidos pela interessada durante seu afastamento para capacitação, incluindo os valores referentes a passagens aéreas e diárias internacionais, que, na minha avaliação, foi concedida de forma, e pela avaliação da própria Projur, de forma irregular à professora. É esse o meu parecer. Muito obrigada, conselheiro Danilo, pelo relato e também parecer. Abrimos agora, então, para a rodada de 3 minutos na discussão. Eu quero me inscrever, professora. Está inscrita. Olá, boa tarde. Eu gostaria de me inscrever. Conselheira Marilane. Conselheira Sueli, com a palavra, por favor. Rodada de 3 minutos. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu fiquei muito surpresa com o relato do professor Danilo, porque eu sou colega de centro da professora Carmen e eu tenho acompanhado algumas questões em relação a esse período de adoecimento da professora. A professora Carmen é uma professora muito dedicada, muito comprometida com a UDESC. E no ano de 2018, final de 2018, 2019, ela passou
ela começou a passar por vários problemas de saúde que se intensificaram, desmaios, dentro da UDESC, quando estava dirigindo, isso foi uma coisa que a gente ficou sabendo. Eu não sou colega de departamento dela, mas eu sou colega do mesmo centro, então a gente acaba sabendo dessas questões. Então, uma pergunta para o professor Danilo é se ele teve acesso aos termos do convênio da UDESC com a Uninho, porque tem algumas peculiaridades, né? Nem ele falou que a professora recebeu viagens, isso tudo, eu imagino, eu não tenho, não li esse convênio, mas isso tudo estava nesse convênio da Uninho. Então, parece, num momento difícil de fragilidade da saúde da professora, nós podemos fazer um julgamento errado nessa situação. Tenho medo que a gente possa fazer um julgamento precipitado. Isso seria muito injusto, né, com a profissional que eu conheço e é tão dedicada como a professora Carmen. Em relação à coordenação desse evento, eu gostaria de falar, professor Danilo, que eu sei de que evento se trata, porque eu participei desse evento. É o Simpósio Internacional de Educação Superior. Foi o segundo, eu participei do primeiro e do segundo. Enviei trabalhos. E eu lembro, posso dar meu depoimento pessoal, que eu lembro que eu mandei e-mail para a professora Carmen, porque eu fiquei sabendo que ela ia coordenar o evento. Então, eu acho que em junho do ano passado, eu mandei e-mail para ela, solicitando, porque esse evento ele foi prorrogado, eu queria saber informações. E eu lembro dela ter me retornado dizendo que ela não tinha condições de coordenar o evento, não era mais ela, porque ela estava afastada por motivos de saúde. E aí eu me reportei, então, a outra coordenação, que era através da reitoria da UDESC. A professora Carmen seria uma coordenadora nata, porque ela faz parte da UEM, ela representa a UDESC. Então, talvez tenha sido secretaria, mas essa portaria deve ter sido cancelada, porque ela realmente não foi coordenadora. Aconteceu, sim, em setembro, e eu participei, e a professora Carmen não coordenou esse evento. Então, e o seu tempo finalizou, se você Obrigada. Obrigada, professora Sueli. Marilane. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Boa tarde, sim, perfeitamente. Então, a minha pergunta para o conselheiro Danilo é praticamente a mesma da professora Francisca, se ele teve acesso aos termos deste convênio, a UDESC com a Uninho, e se no parecer da Projur também é citado este convênio, porque me parece que estão enquadrando o caso da professora somente a resolução 056, que diz que ao retornar ao trabalho, o docente que se afasta para capacitação já tem que ter sua tese defendida. No entanto, o caso da professora não se enquadra exclusivamente na resolução 056, justamente porque se trata desse convênio da UDESC com a Uninho. Então, o prazo dela era diferenciado, no meu entender. Ela não tinha que já ter a tese defendida nesta data, no meu entender, né? Eles não têm um afastamento, os docentes que estão nessa capacitação Palminho não têm o mesmo tipo de afastamento daqueles que se afastam pela resolução 056. E eles, pode ver que ela ficou menos de um ano afastada, né? E justamente o período de afastamento foi utilizado para as viagens. Isso foi o que nós acompanhamos, porque tivemos vários outros docentes do SEAD também nesse convênio, né? E eles justamente solicitam o afastamento já para a capacitação. E o convênio, isso é o relato que nós ouvimos, também não li os termos do convênio, justamente esse período de afastamento foi utilizado para viagem para Portugal, para fazer as pesquisas, para terem as orientações, e a UDESC, uma das contrapartidas é que a UDESC
pagava a passagem. Seu áudio cortou, está cortado. A gente ouviu até a parte que a conselheira falou das passagens. Marilane não está se ouvindo. Conselheira, não está ouvindo. Me ouvem agora? Agora, bom, a minha principal pergunta seria essa, se os termos do convênio entre o DESC e o MIN são levados em consideração na análise dessa solicitação da professora. Consegue me ouvir? Conselheira Marilane. Conselheiro Danilo, gostaria de responder sobre a questão do convênio, se está no processo? Sim, claro. Acho que uma questão que é importante ressaltar nenhum convênio pode ter poderes de suplantar, né, ou de abrir exceções para as normas internas da universidade. E é isso que está indicado no parecer da Projur. O que vale para servidores que são afastados da UDESC para capacitação é a resolução 056. Se os convênios com outras universidades têm outras normas, é necessário que, mesmo que sejam normas diferentes, elas não poderão valer para o afastamento. Né? Então, se a norma do afastamento indica que com ônus limitado para a universidade, né, e os direitos da professora são em relação ao seu salário e as vantagens das suas funções, ela não pode, e a Projur diz isso no seu parecer, né, que ela não poderia ter recebido outros valores além do que ela já estava recebendo por estar afastada, independente do convênio com a UNIN. Outra coisa que é interessante salientar com relação aos prazos que foi indicado aqui, se ela ainda tivesse prazo para defender a sua tese junto à universidade, até se justificaria o que disse a primeira conselheira quando falou. Porém, se vocês forem olhar no recurso da professora, no processo 15.505, está lá os pedidos de prorrogação de prazo para defesa junto à Universidade do Minho. Né? Então, perante a própria Universidade do Minho, a professora estava em débito, por isso solicitou prorrogação. Né? Com relação à portaria de afastamento dela, a Projur teve o cuidado, e isso está demonstrado no seu parecer, de verificar todas as portarias emitidas em relação ao nome dessa professora no período em que ela não apresentou a tese ou o comprovante de defesa. E nesse momento não teve as portarias que foram descobertas ali, não há nenhuma cancelando o seu afastamento da coordenação do evento. Eu queria destacar mais uma coisa, que é o fato de que há um outro problema também, porque como a professora se afastou até 28 de fevereiro e ela tem essa portaria de 40 horas para coordenar um evento, em início de abril, tem um período aí também que não se sabe o que essa professora fez, qual foi as funções que ela cumpriu junto à universidade e tal. Né? Então, são várias questões assim que demonstram que há problemas nesse processo, que a professora está, sim, em débito, até porque ela deveria,
assim como ela solicitou prorrogação junto ao Ninho para defender, ela deveria ter solicitado também na UDESC, né? Já que ela não apresentou os comprovantes necessários, tendo em vista o fim do afastamento dela. Né? Então, isso é um outro problema que a Projur levantou no seu parecer. Então, eu reafirmo o que eu coloquei no meu parecer, tendo em vista o que a Projur investigou, tendo em vista o que a Projur indicou no seu parecer. Obrigada, conselheiro Danilo. Passo a palavra para o conselheiro Milete. Boa tarde. Ouvem? Boa tarde. Perfeitamente, professor. Depois aí do pastor Danilo, eu posso dizer que é uma realmente aconteceu. Eu não acho estou conseguindo ouvir. Professor, o seu áudio está cortando. Melhorar. Estão ouvindo? Sim. Alô? Sim, professor Milete. A ver se fica melhor agora. Eu queria colocar minha palavra concordando com o professor. Uma vez que é muito estranho o procedimento que foi levado todo, a Projur muito bem ali no seu parecer também, e acho preocupante uma dessas outras ocasiões. Não é um processo administrativo. Eu acho que é tremendo a Está bem ruim, hein? a gente não Isso. Não dá para ouvir o comentário do colega. Está bem ruim, professor Milete, seu áudio. Será que ele não consegue escrever e alguém lê, não certo? É uma opção. eu vou tentar então escrever rapidamente o que eu acho. Ok. Escreve e eu faço a leitura. Enquanto o conselheiro escreve, secretário Murilo, a gente pode aguardar e, na sequência, eu faço a leitura. Professora Letícia. Senhora presidente. Sim, professor Milete. Conselheiro Murilo, você ia falar alguma coisa? O regimento ele estabelece que quando houver esses problemas técnicos, que a gente paralise a reunião até que hajam as condições técnicas, que retornem essas condições para a gente poder continuar a sessão, né? O que se poderia fazer talvez fosse oportunizar ao professor Milete que ele fale posteriormente e ele tentar sair e retornar à sala, de repente isso corrige o problema, e a senhora reinscreve o conselheiro. Caso não haja condições, a gente tem que seguir o regimento, né? O regimento não prevê a participação via chat, ele é videoconferência. A gente até já está suprimindo a imagem, aí considerando que ela carregaria mais o sistema, mas se nós ficarmos aí pela comunicação no chat, eu acho que foge totalmente o que está regulamentado. Perfeito, Murilo. Professor Milete, solicitaria para o senhor sair da sala e entrar novamente para fazer a reunião, se vai funcionar. E ficamos no aguardo. Alô? Me escutam melhor, não?
Agora, um pouco melhor. Se você puder falar algumas frases para a gente verificar se está melhor a conexão, agradeço. Estou testando aqui, eu falo mais, me escuta. Continua cortado, professor Milete. Letícia, eu vou dizer que eu concordo do debate e um processo administrativo. Na verdade, resumo nisso a minha ok? Ok, eu acho que deu para ouvir o que o professor Milete acabou de colocar. Não temos mais inscritos para a rodada de 2 minutos. Passamos, então, para a rodada. O professor Pesa está inscrito para a rodada de 2 minutos. Ok, Senhor presidente, seria interessante nós realizarmos as inscrições todas e depois conceder a palavra, ao invés de permitirmos inscrição ao longo das falas, né? O regimento prevê se façam as inscrições e depois se conceda a palavra. Perfeito. Então, eu solicito que se faça a inscrição pelo microfone também, porque eu não consigo acompanhar aqui no chat. Então, quando a gente abrir a rodada, eu solicito que os conselheiros façam a inscrição pelo microfone e eu vou anotando aqui. Então, de imediato já passo para a rodada de 1 minuto e professor Pesa, gostaria de se inscrever na rodada de 1 minuto? Acredito que sim. Sim. Alguém mais gostaria de se inscrever na rodada de 1 minuto? Eu também me inscrevo, professora. Pesa, Sueli, eu também me inscrevo. Professor Rogério também se inscreve. Professora Rogério. Alguém mais? E não tendo mais inscritos para a rodada de 1 minuto, passo então para o professor Pesa. Boa tarde. Na verdade, eu tenho uma dúvida em relação ao que nós vamos votar aqui. O processo, o objeto dele é o ressarcimento, né? E no voto do relator, eu concordo é uma situação preocupante também, mas no voto do relator ele sugere que a Câmara, no caso, se acompanhar o voto do relator, ela vai votar pelo ressarcimento e pela abertura de sindicância, né? E minha pergunta é, a gente pode fazer isso? A gente pode votar uma abertura de sindicância também no processo? Conselheiro, o secretário Murilo, você gostaria de responder a esse questionamento? Posso responder, sim, senhora presidente. Eu acho que o voto do conselheiro Danilo ele extrapola as competências desta Câmara, né? Ele pode, sim, e deve, né, em razão de ter constatado no processo esses indícios, ele deve sugerir no parecer ao reitor que tome as providências cabíveis para a apuração do caso. Mas penso que não é correto permanecer no voto a abertura imediata de sindicância, determinar a abertura de sindicância, não compete a esta Câmara. É bom frisar que o processo ele objetiva um recurso da professora, né? O recurso da professora passou pela análise de admissibilidade. A admissibilidade ela verifica, no caso de recursos à Câmara, verifica a tempestividade, o endereçamento correto e a legitimidade para interpor recurso. Foi isso que a Projur verificou para admitir o recurso da professora. Em sendo admitido, o relator entrou no mérito, aí cabe a ele agora dar provimento ou negar provimento ao recurso. Então, eu penso que o voto deveria ser esse. Concordando com o que ele diz na frase final, de que é favorável ao ressarcimento, então nada mais ele está sendo... nada mais essa indicação de que ele está sendo contrário ao provimento do recurso. Penso que os termos corretos seriam: sou contrário ao provimento do recurso. É isso.
Muito obrigada ao secretário Murilo. Passo agora a palavra à conselheira Sueli. Então, como eu estava falando antes, eu acho que talvez seja necessário solicitar mais esclarecimentos, principalmente em relação a esse convênio. Eu entendi o que o professor Danilo falou e tal. Acho que a gente tem muitas interrogações aí para votar. Então, para que esse comitê possa votar de forma mais segura, eu acho que teríamos que ter mais esclarecimentos, não sei, no meu entender, né? Obrigada, conselheira Sueli. Passo a palavra para o conselheiro Rogério. Eu gostaria de solicitar, talvez, de repente, ao secretário Murilo, quando ele disse que não é da competência, então, desse conselho, não estaria no regimento, ou não seria legal indicar ou sugerir uma sindicância, se isso está amparado em algum no próprio regimento, porque me parece que aqui, se acompanhássemos o voto do relator, a sindicância não seria imediatamente aberta. Ele está sugerindo que se abra uma sindicância em função de uma série de irregularidades que ele percebeu na documentação. E eu concordo com o conselheiro de que a situação a ser verificada os argumentos da universidade, a documentação que foi apresentada. Se tem algo a ser acrescentado a isso, creio que a sindicância terá. Obrigada, conselheiro Rogério. Consulta o conselheiro, o secretário Murilo. Senhores conselheiros, o estatuto no tocante às competências para os conselhos superiores de determinação de processo disciplinar, ele só prevê ao plenário do Consune, tá, determinar a abertura de processo disciplinar para apuração de responsabilidades cometidas por ato do reitor, do vice-reitor e dos pró-reitores. No rol de competência das câmaras, nós não encontramos nenhuma competência da Câmara para determinar a abertura imediata de sindicância, tá? Então, eu penso que não cabe à Câmara, mas ao relator que evidenciou esses indícios no próprio processo, ele recomenda na análise do seu parecer, não no voto, porquanto não é competência da Câmara, isso ele recomenda na análise, e a Secretaria leva ao conhecimento do gabinete do reitor, que é o responsável pela abertura de processo disciplinar, para verificar se há necessidade de apuração em sindicância, porque tem toda uma regulamentação externa que regulamenta o processo disciplinar. O regimento geral, ele dá as linhas mestras do processo disciplinar, do regime disciplinar, mas há um decreto do Poder Executivo que regulamenta a constituição dessas comissões. Tudo tem que ser observado e é via gabinete do reitor, tá? Obrigada, secretário Murilo. Eu também estou inscrita, eu tenho o mesmo entendimento que o Murilo. O conselheiro Danilo, ao meu ver, poderia fazer a indicação na análise sobre a questão da abertura de sindicância, e o objeto aqui de votação é com relação ao processo em si, a solicitação da professora Carmen, da interessada, que refere-se ao ressarcimento, né? Então, o nosso objeto aqui seria com relação a essa solicitação
da professora Carmen, interessada. Então, eu sugeriria ao conselheiro Danilo para ele observar se pode mudar, alterar este parecer. Posso falar, então? Não tem nenhum problema, desde que fique essa indicação da necessidade da abertura de uma sindicância e, posteriormente, se necessário, um processo administrativo dentro da análise. O problema é que, como já está o parecer inserido lá no processo, eu não teria como modificá-lo. O que eu sugeriria é que a ata, né, da reunião fizesse essa alteração, e daí indicando que a Câmara votou a segunda parte do parecer apenas, né, que é pelo ressarcimento, contrário ao recurso, e que a indicação de sindicância fica apenas como uma indicação a partir da análise feita do processo. Para mim, seria uma forma de resolver isso de imediato, né? Essa mudança no parecer ficaria registrado, então, na ata, e não aqui no documento, porque eu não tenho como modificar o documento. Sendo assim, eu concordo plenamente. Senhora presidente? Sim. Posso fazer um esclarecimento? Se nós deixarmos o parecer como ele está escrito e ele for levado à votação, terá, sim, que a administração cumprir o que está aqui no voto, e não procede. Então, nesse tipo de processo, é possível, sim, o regimento ampara a mudança do parecer pelo relator, acolhendo as sugestões dos conselheiros. Então, o que se pode fazer, e isso não tem sido até tão incomum dentro das câmaras para esse tipo de processo, nas câmaras e no plenário, a devolução, a gente tem, às vezes, identifica alguma inconformidade no voto, e a gente devolve o processo ao conselheiro, o conselheiro corrige, mantém esse aqui, a gente faz o despacho, colocando o problema levantado na Câmara para que ele retifique o parecer e reinsira o parecer corrigido nos autos. Então, eu acho que a gente poderia adotar esse procedimento, isso é até corriqueiro aqui dentro dos conselhos. Tá? Na Câmara de Administração e Planejamento, por exemplo, nas duas últimas reuniões a gente teve isso, devolveu o processo aos relatores para correção do voto. Então, o que seria recomendado agora é que o relator lesse exatamente o voto em que ele colocará nesse novo parecer, transpondo essa recomendação aqui, essa indicação de abertura de sindicância como sugestão na análise. Então, ele deixaria bem claro o voto dele, e aí vota-se o voto dele. Então, assim, Murilo, aí depois eu incluiria o voto retificado do processo, é isso? Perfeito, nos exatos termos que você vai ler agora para os conselheiros votarem nessa decisão. Ok. Beleza, então. Posso ler o voto? Sim, conselheiro. Então, o meu voto vai... antes do voto do relator, né, eu vou, no final da minha análise ali, após todos aqueles questionamentos que eu faço, eu vou, diante das inúmeras dúvidas que ainda perduram e das irregularidades constatadas ou indicadas pelo parecer da Projur, sugiro que a reitoria abra um processo de sindicância para apurar as irregularidades apontadas. E o meu voto vai ser fácil exposto, sou contrário ao recurso da interessada e, portanto, favorável ao ressarcimento de todos os valores recebidos dela durante seu afastamento para capacitação
incluindo os valores referentes às passagens aéreas e viárias internacionais. Perfeito, senhora presidente. Inclusive, se o senhor quiser colocar, essa reunião está sendo gravada, logo, logo o vídeo vai estar disponibilizado, o senhor pode escrever o parecer nos exatos termos que o senhor proferiu agora. Ótimo. Obrigada, secretário Murilo, conselheiro Danilo. Então, como colocado pelo conselheiro Danilo, o voto dele, o parecer é contrário ao recurso da interessada e, portanto, favorável ao ressarcimento dos valores recebidos. Então, coloco agora em votação o parecer, o voto do relator, conselheiro Danilo. Senhora presidente, Sim. Vamos fazer essa votação nominal, já que assim estabelece o regimento? Perfeito. Mas já teve a rodada de 1 minuto? Sim. Estamos em processo de votação, conselheira. Então, vamos lá. Os favoráveis e contrários, evidentemente, que vão responder de acordo com a intenção. Alexander Paterno. Pedro Verteme, suplente. Sim. Eu estou presente aqui. Isso é quanto ao voto descrito agora pelo relator, né? Exatamente. Como ele transcreveu falado ou o que está escrito? Falado. Falado. Então, sou favorável ao que ele propôs. Aline Fernandes. Aline Fernandes, Carlos André da Veiga. Bernardo Melchior. Senhor Pedro Miranda. Alô? Murilo, uma questão de ordem, eu acho que novamente é prudente avisar aos conselheiros que o voto se faz pelo microfone, não escrito. Exatamente, eu estou vendo ali a conselheira Aline no chat. Não, eu solicito que respondam sim ou não, favorável ou contrário ao parecer do relator. Então, o professor Alexander já votou. Desculpa, Aline. Eu também sou favorável ao voto do relator. Murilo, caiu o seu compartilhamento. Murilo, seu compartilhamento saiu de tela. Só um momentinho, ele caiu mesmo. Então, vamos lá. Professor Alexander e Aline já votaram. Bernardo Melchior. Pedro Miranda. Danilo. Sim. Denise Azambuja. Sim, eu acompanho o voto do relator. Dinorá Baldo. Sim, eu sou favorável ao voto do relator, porque eu entendo que a gente tem que respeitar a resolução. E a sindicância e a questão do convênio é outra história. Fernanda Ramos. Sim, favorável. Fernando Scheffer. Favorável. Francine Rafaeli. Paulo Edemar. Gabriel de Souza. Amanda. Vou repetir. Francine. Paulo Edemar. Gabriel favorável. de Souza. Alô? Paulo Favorável. Edemar, por favor, seu voto. Favorável. Favorável. Gabriel de Souza. Amanda.
Gilmar Moraes. Rodrigo Ocubo. Senhora Letícia. Favorável. Senhor Luiz Cláudio Milete. Favorável. Senhora Monique. Regina Fink. Senhor Rafael Tesa. Favorável. Senhor Rogério Rosa. Favorável. Marilane Machado. Desculpa, ainda dá para pedir vistas esse processo? Eu fiquei esperando Não, senhora, já estamos em processo de votação, conselheira. Mas não teve a rodada de 1 minuto, eu fiquei aguardando. O conselheiro já esgotou, já estamos na votação, o regimento não permite retornar mais. Seu voto? Estou na dúvida. Não há como ter dúvida agora, conselheira. Estamos no processo de votação. Seu voto? Voto? Não. Não. Sabrina Franceschi. Felipe Fonseca. Sueli. Não, eu tenho dúvidas ainda. Vitor Hugo. Sim, favorável. Então, temos ali 13 votos favoráveis e 2 votos contrários, portanto, aprovado o parecer do conselheiro Danilo com a retificação do voto, manifestando-se exclusivamente sobre o indeferimento do recurso da professora. Obrigada, secretário Murilo. Passamos agora para o item de pauta 3.5, processo 27011/2019, origem UDESC Reitoria, PROPPG, interessado Maria Aparecida Andrade de Oliveira, assunto solicitação de reconhecimento de diploma de pós-graduação, curso de mestrado em administração. Número da solicitação 17688, plataforma Carolina Bore, relator conselheiro Alexander Paterno. Então, eu vou esperar o texto a ser apresentado no slide, e aí eu posso... Inicialmente, eu vou explicar que, então, fazendo a leitura do parecer, inicialmente eu vou explicar que não foi detalhado o histórico, ele está disponível no SGPE e também na plataforma Carolina Bore, porque, a meu ver, na minha análise, não houve, ou seja, houve benefício à interessada pela duração do processo, não houve influência sobre o resultado aparente, não há uma correlação entre um e outro. Por isso, o histórico está unido e pode ser acessado pelo processo. Né? Assim, eu coloco a analiso-se aqui o pedido de reconhecimento de diploma de mestrado de Maria Aparecida de Oliveira Sul, com base em parecer de comissão designada na ESAG da UDESC, a qual foi formada pelos docentes Graziana Arterstedt, Maria Carolina Andion e Leonardo Sec, que recomendaram o indeferimento do reconhecimento do diploma da interessada. O diploma foi obtido no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, em Portugal, e um mestrado com dissertação intitulada Os repositórios digitais da produção técnico-científica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil, uma análise da comunicação científica no ambiente virtual. Na área de assessoria de administração, o mestrado em assessoria de administração, concluído em 21 de novembro de 2018. Então, originalmente a interessada é de economista. O processo foi submetido à plataforma Carolina Bore, não foi disponibilizado para ser substanciado pela comissão designada, que esse relator toma como base para emitir seu parecer. Segundo a comissão especialista, eu transcrevo aqui, a ausência de aprofundamento teórico vem como contribuição científica na dissertação em relação ao tema de estudo e à área de conhecimento e linha de pesquisa do mestrado acadêmico em administração da UDESC.
Além disso, apenas 17% do curso pela solicitante poderia equivaler a disciplinas constantes nos cursos da UDESC, ainda que com conteúdo parcial, mostrando a baixa equivalência do que é ofertado pelos dois cursos e a diferença nas características curriculares dos mesmos. Há diferenças importantes entre o curso avaliado em administração acadêmica e administração no que se refere às modalidades de aula e as formas de integralização de crédito. Diante disso, a comissão recomenda o indeferimento da convalidação da dissertação e do reconhecimento do diploma pela requerente. Dessa maneira, após efetuar a verificação do processo na plataforma Carolina Bolle, este relator concorda com a conclusão da comissão, utilizou de forma ordinária o trâmite na plataforma e na UDESC, como elas assim o permitem, para elaborar o parecer em sua respectiva conclusão. Com base nos documentos apresentados e na análise do trâmite do processo, esse relator verifica a impossibilidade de aceitar o reconhecimento, o que contrariaria, ou seja, aceitar o reconhecimento contrariaria a comissão de especialistas na área. Dessa forma, o voto é desfavorável à aprovação do reconhecimento do diploma de mestrado de Maria Aparecida Andrade de Oliveira Sul. Esse é o voto do relator, desfavorável ao reconhecimento. E assim eu finalizo a minha parte. Obrigada, conselheiro Alexandre Capelli. Mas agora, para a discussão, por data de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. E não tendo inscritos, coloco então em votação os conselheiros que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam na comissão. Aprovado pelo relator por unanimidade. Item 3.6 foi inclusão em pauta, processo número 2368/2020, origem UDESC, CCP, Departamento de Química, interessado Sérgio Henrique Pezin, assunto solicitação de licença sabática, relator, conselheiro Luiz Cláudio Milete. Com a palavra, professor. Escutam? Sim. Muito bem, então o assunto é solicitação de licença sabática, interessado professor Dr. Sérgio Henrique Pezin. Rápido histórico de que o processo começou em fevereiro de 2020, teve seu parecer favorável no dia 14 de fevereiro, parecer favorável ao Conselho Discente dia 24 de fevereiro e de 5 de março, a solicitação da corredoria de ano para o cumprimento da IN 08/2020, pois havia começado, então, com a pandemia. Um dos 7 parecídico, e do 7 é muito parecídico, 4/7 despacho do Rio, e dia 27/7, a análise principal. Então, a análise trata-se de solicitação de licença sabática do professor Sérgio Henrique Pezin, a ser realizada em 31 de dezembro de 2020. O professor Pezin cumpre com os requisitos para a solicitação de licença sabática, definida na resolução número 02 de 2016, concede. Além disso, cumpre as exigências da IN 08/2020, no âmbito da UDESC, medidas acadêmicas e administrativas de contenção de despesas em razão do Covid-19. Em seu artigo 8º, parágrafo 1º, conforme exarado no parecer 028/2020 da Subprocuradoria Jurídica do CT. Então, meu parecer para a solução de licença sabática do professor Dr. Sérgio Henrique Pezin, a ser exarada de 1º de agosto a 31 de dezembro
Muito obrigada, professor Milete. Ficou um pouco cortado sua voz, mas eu acredito que os conselheiros conseguiram acompanhar a leitura do relato e também parecer do professor Milete favorável à concessão de licença sabática. Em discussão, rodada de 3 minutos. Não tendo inscritos, rodadas de 2 minutos. Não tendo inscritos, coloco então em votação o voto, o parecer do professor Milete sobre o processo em tela. Os conselheiros que forem favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Algum conselheiro gostaria de se inscrever em comunicações pessoais? Pois bem, eu escrevo. Na Câmara passada, o conselheiro Danilo solicitou que a gente verificasse a necessidade desses processos Carolina Bori virem para a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Isso, conselheiro Danilo e também demais conselheiros, né, está amparado numa instrução normativa número 2 de 20 de março de 2020, inclusive apresenta todos os fluxos a serem seguidos. Entretanto, vamos fazer um estudo junto à PROEM para verificar se a gente consegue fazer um fluxo diferenciado. Mas, de momento, que nós temos essa instrução normativa que nos dá o fluxo, o trâmite desses processos da Carolina Bori. Então, a gente está fazendo conforme está na nossa instrução normativa. Com relação ao que foi falado pela conselheira, desculpe, deixa eu procurar o nome da conselheira Marilane, que não havia sido colocado rodada de um minuto no processo 14.962/2020, a gente colocou sim a rodada de 1 minuto. Senhora conselheira, e foi aberta inscrição para tal. Professora Letícia, posso fazer um comentário só? Rapidamente, que, na verdade, assim, o que eu tinha solicitado é que o processo não é que ele não viesse para a Câmara, é que não, na minha avaliação não há necessidade de relator, porque todos os relatos eles repetem o parecer anterior da análise técnica e tal, que é feita durante a tramitação dentro da... E aí a minha ideia é que esse tipo de processo viesse para a Câmara para homologação e, claro, se algum conselheiro solicitasse vistas do processo, aí sim poderia ter um relato. É nesse sentido que eu fiz a minha intervenção na outra reunião. Não é negar a vinda do processo para a Câmara. É só mudar a forma dele ser discutido na Câmara. Ok, perfeito, conselheiro Danilo. Entretanto, a gente necessita seguir dessa forma, porque o parecer que vai da Carolina Bori é o parecer do relator aqui da Câmara. Então, por isso que há necessidade, mesmo que é um parecer idêntico, né? Como ocorre muitas vezes, mas é o que é inserido lá na plataforma. Ok. Não tendo mais inscritos para comunicações pessoais, eu agradeço a presença e contribuição de todos vocês nesta reunião diante dos processos apresentados. Um ótimo restante de semana para todos e cuidem-se e saúde, desejo saúde para todos. Um abraço, até logo.